passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de Brasil Assombrado aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje eu lhes trago mais um vídeo da playlist de Brasil Assombrado. No vídeo de hoje, viajaremos para a região sudeste. Vamos a uma cidade à beira-mar, repleta de pontos turísticos belíssimos e conhecida como a Cidade Maravilhosa. Falo-lhes do Rio de Janeiro, que por sinal já trouxemos alguns casos misteriosos que ocorreram no Rio. E já tem vídeo no canal cujos links colocarei na descrição do vídeo e em cards fixados. Ou seja, Pedra da Gávea, Múmia da Galote e Máscaras de Chumbo. No entanto, no vídeo de hoje conheceremos os lugares assombrados cariocas. Caso queira conhecer esses lugares e fazer essa viagem junto comigo, aguardem após a intro do canal. Até já! O conjunto arquitetônico do museu pertencia originalmente ao Forte de São Tiago da Misericórdia e, posteriormente, à prisão do Calabouço, Casa do Trem, que é depósito de armas e munições, e, mais recentemente, ao Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Localizado na Praça Marechal Âncora, possui um acervo de 300 mil peças, entre manuscritos, iconografia, mobiliários, armarias, esculturas e indumentárias, o correspondente a 67% do patrimônio museológico brasileiro. Ali contam-se muitas histórias sobre fantasmas. Uma delas revela o som de um cutelo ou machado que bate ocasionalmente sobre um cepo de madeira. O ambiente é bastante pesado, inclusive Tiradentes foi esquartejado em um calabouço no museu. Segundo o historiador, aparece muito Gustavo Barroso, um antigo diretor que faleceu em 1959 e dedicou a vida toda ao museu. Bem como afirma aparecer um grupo de anjos para limpar o local, pois lá houve muito sofrimento, pois lá já foi presídio, fortaleza e arsenal. O Palácio Universitário é uma construção no estilo neoclássico, criada pelo engenheiro José Domingos Monteiro, que se inspirou no Hospital de Charenton, na França. A edificação se estendeu por cerca de 10 anos, desde o decreto que criava o hospício, que data de 18 de julho de 1841. Inaugurado em 8 de dezembro de 1852, o Hospício de Pedro II, como era chamado na época, começou suas atividades com 144 pacientes. Segundo a pesquisa da Fiocruz, nos primeiros meses de funcionamento do manicômio, muitos pacientes morreram por causa das condições insalubres do lugar, embora muitos já tenham chegado doentes à unidade. O sanatório, que mais tarde se chamou Hospício Nacional de Alienados e Hospital Nacional de Alienados, passou por problemas de má administração e corrupção. Quando quase em ruínas em 1944, suas atividades foram encerradas. O edifício foi então doado à Universidade do Brasil, a atual UFRJ. Em 1949, o prédio foi restaurado. Quanto aos relatos sobrenaturais, afirmam ouvir barulhos de tambor e passos. Além disso, já se chegou a ser vista uma noiva no local, bem como vultos. Historiadores acreditam que 30 mil escravos africanos foram enterrados no local, onde atualmente é um centro cultural na Gamboa, na zona portuária.
Esse cemitério existiu entre 1779 e 1830, e após ser abandonado, casas foram construídas no local. Uma moradora do local, durante uma obra no jardim, encontrou várias ossadas. Segundo ela nunca viu nada, mas certa vez, quando foi pagar uma conta no banco, a balconista olhou para ela com um olhar assustado e perguntou quem seriam os negros à sua volta. No Hospital Psiquiátrico Pedro II, atual Museu do Inconsciente Nise da Silveira, no bairro do Engenho de Dentro, ali, à noite, são ouvidos gemidos pelos vizinhos, bem como palavras sem sentidos, longos discursos e longos debates com palavrões. Segundo se conta, ali muitas pessoas faleceram em eterno sofrimento e alienação mental. Nas grades são vistos vários fantasmas à espera eterna das visitas dos parentes que os abandonaram naquele hospital até a morte. Desde a morte da Imperatriz Leopoldina em 1826, há relatos sobre suas supostas aparições nos aposentos do antigo da família real imperial, hoje Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Consta até que um antigo vigilante noturno do museu chegou a pedir transferência do setor após ouvir, em plena madrugada, ruídos vindos das escadas e o barulho de uma máquina de escrever. Ao seguir os sons, nada foi encontrado. Os 6 andares dos armazéns da Biblioteca Nacional são repletos de histórias de pessoas que viram vultos ou ouviram barulhos estranhos. Até às 7 horas da manhã, fantasmas costumam estar sentados, lendo comportadamente. Em um piscar de olhos, somem. Além de outras aparições à noite. Construída em 1555 por Nicolau Durand de Villeganon, tinha como objetivo prover a segurança contra invasores e assegurar melhores condições para o estabelecimento da França Antártica. Desde a expulsão dos franceses em 1567, muita coisa aconteceu por ali. Após o período em que a fortaleza serviu como presídio no golpe militar de 1964, surgiram diversas histórias assustadoras. Lamentos, gritos de agonia e vozes com ódio vindo das celas vazias são comumente relatados pelos vigias, que temem ficar por lá após o anoitecer. Tudo isso deu à fortaleza a fama de ser um dos lugares mal assombrados do Rio de Janeiro. O Parque Campo de Santana fica localizado na Praça da República, no centro, próximo ao local onde ocorreu a Proclamação da República do Brasil em 1889. A denominação Campo de Santana originou-se em 1753 a partir de uma igreja ali construída, local de grande afluência de devotos, e que foi demolida em 1854 para dar lugar à primeira estação ferroviária urbana do Brasil, a Estação Dom Pedro II. Em 1941, no lugar da antiga estação, foi inaugurada a atual Estação Central do Brasil. Dizem que no período colonial, muitos nobres acertavam suas diferenças naquele local. Repleto de lendas e mistérios, o local, dizem, é visitado por fantasmas que duelam durante as madrugadas. A antiga estação Dom Pedro II, inaugurada em 1941, popularmente conhecida como Central do Brasil, conta com uma história curiosa e assustadora que envolve o retorno dos trens nas madrugadas cariocas. O fluxo de passageiros no desembarque das estações não corresponde ao de embarques. Tem até o caso de um trem que saiu de Santa Cruz completamente vazio, não parando em estação nenhuma durante o seu trajeto. Ao chegar na Central do Brasil, as portas foram acionadas inexplicavelmente e desembarcaram pessoas devidamente vestidas a caráter da década de 20 e 30. Na ilha de Paquetá, os escravos eram submetidos a uma triagem antes de chegar ao litoral.
Dizem que alguns deles ainda perambulam à noite pela ilha na esperança de reencontrar parentes que ficaram na África ou que foram enviados para outro local. Conta-se que na década de 70, a polícia encurralou um famoso bandido carioca chamado Ubiratã Carlos Chaves, o Carlão da Baixada, e iniciou uma perseguição que acabou mal no túnel Rebouças. O bandido perdeu o controle do carro que trafegava em alta velocidade e bateu em outro veículo que conduziu uma família de volta ao lar após uma festa de aniversário. Do acidente, não houve sobrevivente. Dizem que o túnel é assombrado. Quando os motoristas trafegam por ele nas madrugadas, enxergam pelo retrovisor o brilho dos faróis e o carro preto vindo em alta velocidade em sua direção. Dizem que a única forma de fazer o Opala diminuir velocidade é lembrar das vidas que foram ceifadas e rezar por suas almas. Então, o carro desaparece. O Castelinho do Flamengo, localizado no sul do Rio de Janeiro, possui relatos sobrenaturais. Segundo esses relatos, seguranças que já dormiram no local mencionam ouvir barulhos e não querem dormir no segundo andar do imóvel, mas sim no térreo, porque ficava perto da porta. Uma série de tragédias marca a história da família Feu Fernandes, a segunda a morar no Castelinho. A filha viu os pais serem atropelados na Praia do Flamengo, segundo contam, por um bonde. A Maria de Lourdes, que devia ter 10 anos de idade, foi tutorada pelo advogado da família, que não tinha vínculo nenhum com ela, nem tampouco com a família. O tutor maltratou a menina e a deixava presa na torre principal da construção. Certo dia, ela se jogou da torre. As pessoas que visitam o local afirmam ver e ouvir coisas estranhas no local, bem como se sentem tocadas. A Torre Almirante é um edifício localizado no Rio de Janeiro. O edifício Andorinha foi inaugurado em 1934, possuindo 12 andares. Em 17 de fevereiro de 1986, um incêndio ocorreu no prédio a partir de um curto-circuito no sistema elétrico de um dos andares, causando 21 mortes, duas das quais de duas pessoas que se atiraram da janela do edifício, e também 50 feridos. Segundo as investigações, a maioria das portas de fuga, em caso de incêndio, estavam trancadas. O que sobrou do edifício Andorinha foi destruído, e no mesmo lugar foi construída a Torre Almirante, a qual foi inaugurada em 2005 com 36 andares. Nesse local, barulhos estranhos ecoam pelos corredores e salas vazias. Portas corta-fogo se batem, torneiras se abrem sozinhas, passos são ouvidos e vultos são vistos no local. Datado de 1743, esse marco histórico é o que resta da antiga residência da família Teles de Menezes. Fica localizado na Praça 15 de Novembro, no centro. Dizem que o local é assombrado por uma bruxa. Bárbara dos Prazeres era uma imigrante portuguesa que teria nascido por volta de 1770 e morou num prédio próximo ao arco. Bárbara dos Prazeres ficou conhecida assim por causa da imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que ficava no arco. Ela foi uma mulher que, ao chegar de Portugal com o marido, se envolveu amorosamente com um mulato. Para viver a paixão, ela matou o esposo europeu. Tempos depois, Bárbara percebeu que o novo amor estava somente interessado em suas posses. Então, ela também o matou. Com 2 crimes nas costas, restou a mulher a eterna fuga. Passou a se prostituir e fazia ponta exatamente embaixo do Arco do Teles. O tempo passou e Bárbara envelheceu. Não tendo mais clientes e já com algumas doenças sexualmente transmissíveis, a mulher recorreu à magia negra. Um dos trabalhos que fez tinha como objetivo recuperar a juventude perdida. Para conseguir isso, ela precisava ingerir sangue morno de crianças. Documentos constam que foram dezenas de pequenas vítimas. Dizem que Bárbara pendurava as crianças pelos pés com uma corda, esfaqueava elas e se banhava no sangue.
O ritual acontecia na casa onde ela vivia, na ainda isolada e perigosa Cidade Nova. Em 1830, Bárbara sumiu no mundo sem avisar a ninguém. Nesse mesmo ano, um cadáver de uma mulher apareceu boiando próximo ao Largo do Paço. Embora as feições estivessem quase irreconhecíveis, alguns garantem que era Bárbara. Há quem suspeite que ela continua viva até hoje, graças ao segredo da fórmula de rejuvenescimento. Disse que ainda hoje, em certas madrugadas sem lua, quando já partiram os últimos garçons dos bares da Travessa do Comércio e cessou o movimento da boemia, escuta-se no beco a gargalhada da bruxa, ecoando assustadoramente pelos vazios escuros do Arco do Teles. Outros lugares com fama de assombrado no estado do Rio de Janeiro são a Câmara de Vereadores, que dizem que foi construída acima de uma capela em que eram feitos cultos satânicos. Tem o edifício Cândido Mendes, o Campo de Santana, o bairro Santo Cristo e Gamboa, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais do UFRJ do Largo de São Francisco, a Caixa de Socorros Dom João VI, o Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária, a antiga Santa Casa de Cascadura, a Rua 28 de Setembro, a Casa de Duque de Caxias, a Pedra da Gávea, que inclusive tem vídeo no canal, o Cais do Valongo, o Teatro Municipal de Niterói, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz e o antigo prédio do DOPS. Então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito desses lugares assombrados do Rio de Janeiro? Esses últimos que eu citei, eles falam que são lugares assombrados, porém não tem uma história assim específica que indique, então eu só os citei. E tem esses outros que eu trouxe que tem uma história, inclusive, como eu falei no início do vídeo e reitero agora, tem o vídeo da Pedra da Gávea, que tá na nossa playlist de Enigmas do Passado, que tem toda a história da Pedra da Gávea, os mistérios, as teorias, etc. Tem também a Múmia do Galote, que tá nos Crimes Misteriosos. E tem as Máscaras de Chumbo, que é de ufologia. Então, todos lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição e em cards fixados. Então, vocês já conheciam essas histórias assombradas desses lugares aí no Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro, ó, diga aqui embaixo se conhecia, se conhece algum outro lugar. Pode deixar aqui embaixo com a história, que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, ó, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de Brasil Assombrado, há uma playlist de mistérios, lenda, turismo sinistro. Turismo sinistro é idêntico a esse de Brasil Assombrado, sendo que não é no Brasil, mas sim em outros países, né? É uma coletânea de outros países. Já Brasil Assombrado é uma coletânea de um estado brasileiro, que no caso foi o Rio de Janeiro. E tem lendas, Lado Sombrio dos Games, ufologia, crimes misteriosos, turismo sinistro e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica, inexplicável, e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo de Brasil Assombrado aqui no canal. Beijo, tchau!